recebo hoje no estúdio do Revista o diretor Fernando Coimbra, que tem a sua estreia em longa-metragem no filme O Lobo Atrás da Porta, que recebeu o prêmio Horizontes Latinos na 61ª edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. Fernando, obrigado pela sua presença. Obrigado. O filme, ele foi todo rodado aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que se deu assim, a escolha das locações, dos cenários e de que forma você acha que isso contribuiu para você contar a sua história? Bom, o filme passa todo no subúrbio, na zona norte do Rio. Acabou virando uma obsessão contar essa história na zona norte, porque inicialmente essa história foi inspirada num fato real que eu li, mas foi só um ponto de partida e é um fato que aconteceu no Rio, na zona norte. E com isso eu comecei a ir à zona norte, porque eu sou paulista, né? Nem sou do Rio, mas sou paulista, que fala paulista com esse S meio suspeito. Paulista com X? O paulista que está muito aqui, estou sempre aqui no Rio. E comecei a, enfim, frequentar muito, ver, pesquisar a Zona Norte. E a história é uma história que, de certa forma, ela é universal, ela poderia ser contada. Muita gente vai falar, mas por que você vai fazer isso no Rio? Você poderia contar essa história em São Paulo, poderia contar ela em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para ela ser universal, ela tem que pertencer muito a algum lugar específico. A história original é do Rio? É do Rio. E eu acho que justamente o temperamento do carioca, do subúrbio, o clima, a atmosfera, o calor, o trem, todas aquelas coisas, a configuração das casas, tudo contribui muito para a história e para o temperamento dos personagens e para a passionalidade dos personagens, eles estarem ali naquele lugar, né? E estar num lugar do Rio que não é muito conhecido, principalmente lá fora, as pessoas falavam muito isso, eles estão muito mais acostumados a ver a favela ou a zona sul do que ver essa zona norte das pessoas comuns que trabalham, que não tem nada a ver com tráfico de drogas, que não tem nada a ver com qualquer outra coisa da zona sul, da praia, da curtição. Então, e é a maior parte do Rio, né? Então eu dei uma mergulhada nisso e estudei bem para ver onde é que eu ia situar, porque os dois personagens, né, a Rosa e o Bernardo, serem de dois lugares distintos, bem diferentes do Vocês filmaram subúrbio. aonde, especificamente? A gente filmou a família a parte da Rosa em Marechal Hermes e a parte do Bernardo em Oswaldo Cruz. E uma parte a gente filmou na Igreja da Penha e outras partes ali da Penha. Tem cenários ótimos, né? Tem imagens muito bonitas, né? Porque é bem diferente mesmo, que você está falando que a gente está acostumado a ver, né? E a gente aproveitou bem a coisa do trem, né? Que é meio que essa artéria do subúrbio, que é onde os personagens se encontram por acaso, e é meio que esse elemento do acaso deles se encontrarem. É um símbolo bom o trem também, né? E você trabalhou com atores que não são, quer dizer, tirando a Leandra Leal, que é carioca, se não me engano, o Milen é paulista também, Milen Cortaz, e a Fabiola Nascimento é de Curitiba. Curitiba. Você acha que tá exatamente no Rio de Janeiro contribui, de certa forma, para você trazer essa energia, essa alma do suburbano carioca? Você acha que isso ajudou também no trabalho dos atores, na maneira como eles absorveram a história? E a mesma escolha deles, o Milen acabou fazendo um personagem paulista, né? Porque mas o Milen tem essa pegada, ele tem essa coisa muito parecida com o do subúrbio do Rio, só que paulista. E eu coloquei ele como paulista que mora ali. E a Fabiola também tem esse temperamento, esse humor, essa coisa que ela fez muita comédia. Apesar de ser um papel dramático, tem humor, é espirituosa a personagem. Então eu queria que alguém fosse nessa pegada e a Fabiola tinha muito isso. Foi até engraçado um momento que eu pensei, eu quero retratar o subúrbio do Rio com um paulista, uma curitibana, uma outra carioca da Zona Sul. Mas carioca assim, da Zona Sul, né? Eles incorporaram bem. A Leandra, eu queria que fosse realmente um peixe fora d'água. Assim, a personagem dela é uma suburbana que não é muito comum, assim, uma pessoa que chama atenção. Você não identifica de cara, né, o que ela... E o Bernardo chama a atenção dele no trem até pela figura daquela mulher que é diferente, né? Mas eles tinham muito esse espírito, né? E a Fabiola trabalhou bem essa coisa do carioquês dela ali. Mas aí também tem o Paulo de Fentala, que é mega carioca, tem a Thalita Caralto, que é bem carioca suburbana, assim, que trouxe bem esse espírito. E de que forma assim, você buscou, você construiu uma tragédia que retratava esse subúrbio carioca, né? Assim, que instrumentos você usou para fugir um pouco do clichê, né? Porque tem essa coisa facilmente você pode cair no estereótipo desse suburbano carioca, né? Assim, como é que você lidou com os atores de forma que vocês conseguissem chegar num lugar que fosse
único. Eu acho que, na verdade, o filme é muito intimista, assim, né, dos três ali. É um filme de relação, né? E a construção desses personagens, das camadas que esse personagem tem, da profundidade deles, das contradições que eles têm, porque eles agem, às vezes, de uma forma querendo fazer outra coisa, dizem coisas querendo dizer outra. A gente trabalhou muito essas camadas, assim. Acho que teve até menos essa preocupação de ser fiel ao que seria suburbano ou ao estilo do suburbano. Era mais incorporar algumas coisas, jeito de falar e tal, mas era mais aprofundar mesmo na questão humana ali. Eu acho que isso talvez tenha saído de tentativa de criar um clichê. Acho que não houve nem a tentativa de dizer, não, este é o suburbano, ele age dessa forma, até porque isso seria generalizar demais. Não seria o ponto principal. Então a gente focou muito na questão humana da relação deles e acho que são grandes atores. São maravilhosos. E acho que aí com isso a gente saiu de qualquer possível clichê. Né? E aí, assim, num triângulo amoroso, cada um, de certa forma, tem um pouco uma visão do outro, uma visão do seu lugar dentro da relação, né? Eu queria saber de você, como é que foi o processo de construção do roteiro, quando você soube dessa primeira história, de onde surgiu o desejo de fazer, se foi um roteiro complicado, como é que você defende esses três personagens, onde cada um tem as suas motivações e elas têm que ser fortes e potentes e significativas, assim. O roteiro passou por pelo menos duas versões completamente diferentes. Assim. A primeira era bem rocambolesco, um filme caro, um filme muito do ponto de vista da Rosa, mais do que tudo. Você fez sozinho? Sozinho. E esse eu fiquei um tempo trabalhando nele, mas depois eu engavetei e deixei um tempo ali e retomei do zero. Reescrevi tudo de novo, sem nem consultar o antigo. Assim. E aí sim, pensando nos três personagens, que eu entendi que era um triângulo e tinha que ter um ponto de vista dos três. Acabou que é mais retratado do ponto de vista do Bernardo e da Rosa, né? Mas tem a presença da esposa dele, bastante, né? bem forte. E aí parti para uma coisa mais intimista mesmo, assim, que fosse... E que tivesse essas duas versões, porque mesmo lendo a história original, você vai tentando entender o que aconteceu e cada um fala uma coisa, é um monte de contradição, cada um conta a sua história. E eu achava que a melhor maneira de contar essa história era contar com essas diferenças de ponto de vista, assim, o espectador saber quem decidiu o que é verdade, né? As pessoas me perguntam, mas ela fez isso mesmo? Não sei, ela conta que sim, decide né? você, né? E aí eu fui trabalhando a partir disso. E trabalhar isso com os atores também era muito delicado e interessante, porque quando é ele que está contando, a Rosa tem que agir conforme o ponto de vista dele, né? Assim, ele vê ela dessa forma, e ela tem que se ver de uma forma diferente de como ela se vê quando ela está contando. Sim. Então ela fica às vezes mais maluquinha, mais doidinha na versão dele, né? Dela ela é menos, ele também em relação a ela. Então tinha sempre essa coisa, agora quem é que está contando? Então como é que eu me comporto, como é que eu me vejo aqui? Que é diferente de como eu me vejo quando eu mesmo estou contando a história, né? Então... E te surpreendeu o resultado, assim? Porque quando é você que escreve, né? De certa forma você tem aquilo na cabeça de uma forma. Mas aí é você que está dirigindo também. Você vai direcionar para que aquilo se aproxime do que você está imaginando, mas sempre sai uma terceira coisa, sim, né? Total. Assim, da primeira ideia para o filme realizado. Muda caminho muito muita grande. Coisa, né? E muda muito quando entram os atores, né? A gente fica ali estudando e vendo locação e tudo vai muito próximo do que você está imaginando. Aí eles começam a ler o texto, já começa a dar uma dimensão muito maior para os personagens, né? A gente já começa a aprofundar muito mais, abrir, muda às vezes completamente. Eu escrevi a cena num tom, imaginando uma coisa, eles levam para um lado que é muito mais interessante do que eu tinha pensado. Então, ali já começa a mudar muita coisa. Vocês tiveram esse tempo de pesquisa, de conseguir se encontrar antes, de dar uma ensaiada? Foi mais corrido? A gente teve mais corrido, né? Porque o filme é um BO, né? Um filme de baixo orçamento, a gente não tinha, assim, a estrutura de ter muito... A gente teve 3 semanas de ensaio, assim, no meio da correria da pré-produção. Ah, que ótimo. Mas a gente teve tempo antes, a gente fez uma leitura antes com os 3 para ver se rolava mesmo. Você já tinha trabalhado com eles? Não? Já tinha vontade de trabalhar? Já. O Miriam eu conheço há muito tempo. A Leandra também eu conheço há bastante tempo, mas o Miriam era um pouco mais próximo. Tinha essa vontade de trabalhar com ele, com ela. Fabiola foi uma revelação assim, que eu sempre via ela nos filmes. E de repente, quando eu pensei nela no personagem, falei, caramba, ela foi a primeira que eu fechei assim, no filme. Aí fomos conversar, ficamos 3 horas conversando sobre o filme, sobre o roteiro, e falei, pronto.
Ela mesma. E a equipe que você escolheu também é uma equipe com a qual você já trabalhava? São pessoas novas, não? Tem um trio ali que eu sempre trabalho, que é o Lula Carvalho. O Lula fez a direção de fotografia. E a gente já trabalha junto desde 2004. Quando eu estava fazendo, fiz um curta, chamei ele para fazer. Ele estava começando a fotografar, era mais assistente. E aí fizemos mais 3 curtas juntos. Quer dizer, além desse, mais 2. E ele já estava nesse projeto. Nessa época eu já mostrei o primeiro, um outro tratamento do roteiro, mas já falei que eu queria que ele fosse o fotógrafo desse filme. E a gente ficou amigo e foi trabalhando junto. Já foi a parceria. Então já estava desde lá de trás. A Karen Ackerman, que montou também, já estava no projeto desde, sei lá, 2006, 2007. Também foi montar um curta meu, a gente se deu muito bem, aí comecei já a falar do projeto. O Ricardo Kutz, que fez o desenho de som, a trilha sonora também já está no filme desde lá do começo. E aí outras pessoas foram sendo incorporadas, né? O Thiago Marques fez a direção de arte, eu nunca tinha trabalhado, mas foi uma indicação do Lula até, que tinha feito o Tropa 2 com ele. E que domina bem essa coisa do Rio, do subúrbio, já fez muita coisa ali. E tem uma equipe incrível, a gente deu super bem. A equipe estava muito coesa, assim. O set era muito calmo, muito tranquilo, muito silencioso. De vez em quando as piadas do Miriam lá quebrando um pouco. Mas a gente tinha uma coisa muito afinada, assim. Foi muito gostoso de trabalhar. Isso é importante, né? Porque aí o trabalho flui de uma maneira mais orgânica, né? Tem umas coisas que não dá nem para explicar. É igual formar um time de futebol, né? Às vezes não joga, é ótimo com o outro excelente, mas não joga bem. Exatamente. Né? E ali a gente conseguiu um time que jogava muito bem. Então as coisas na filmagem fluíram muito bem. E aí você lançou o filme em vários festivais internacionais, o filme ganhou esse prêmio em San Sebastián. Vocês lançaram recentemente no Festival do Rio. Como é que foi pensado esse lançamento, assim, estrategicamente? A gente queria tentar, até porque os festivais internacionais têm essa coisa de esse filme é inédito, nunca passou para eles. Para alguns tem que ser, para outros pesam bastante. Então a gente ficou segurando um pouco quer dizer, nem segurando tanto, porque o filme ficou pronto mesmo para ir para Toronto, né? Mas tentando um festival internacional, a ideia era tentar conseguir um festival desse e tinha essa vontade grande de estrear no Festival do Rio. Mas como foi a estreia? Você ficou satisfeito? No Rio? É. Nossa, foi incrível. O Leão lotadíssimo. Porque criou uma expectativa, né? Essa coisa, uma expectativa que virou um perigo, né? Quando a gente ganhou o prêmio São Sebastião, ficou essa coisa. Agora tem uma expectativa. O filme premiado, agora, tá vindo aí. Agora a gente tem que cumprir essa expectativa, senão né, você chega quietinho lá e acontece. E aí foi lotado, a repercussão foi ótima depois. Eu fiquei até meio zureta, assim, de tanta gente vir falar e até agora está uma repercussão muito boa. Assim. E o filme entra em circuito ano que vem? Ele entra ano que vem, primeiro semestre, espero que mais para o começo do ano, mas a previsão é essa mesmo. E está com algum outro projeto no momento? Estou com um argumento começando a... Mas ainda Você que está escrevendo? Mas eu escrevi o argumento, a gente ganhou um edital da Rio Filme para desenvolver. Sim. E vamos começar a desenvolver agora. Mas é bem comecinho ainda. Pode Mas aqui no Rio de novo, tá. Só que agora é na Barra da Tijuca. Ah, muito bom. Ó, tem pano para manga aí. Mudou completamente de ou não, de né? lado. Tá bom, Fernando. Muito obrigada pela sua presença. Se você quiser assistir a entrevista na íntegra, entra no site do Revista, revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Até mais.